pessoal do Pen Talks, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem porque eu tô aqui com três pessoas muito especiais, que são nossas queridíssimas professoras e a nossa queridíssima amiga. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Olivia, do nono ano B, e a gente está aqui para entrevistar essas duas professoras maravilhosas. E antes de começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho. Eu sou a professora Daniele, de língua portuguesa, e aí a gente trabalha literatura, gramática, produção de texto. E hoje eu vou falar um pouquinho da escrita criativa, né, que faz parte do itinerário formativo, que é uma das disciplinas que eu trabalho aqui no colégio. Meu nome é Adriana, sou professora de artes do Fundamental 2 e Ensino Médio e também professora do processo de criação. E eu vou falar um pouquinho desse itinerário, de como funciona e todo o trabalho em conjunto com a Prodani. Muito bom, gente. Então vamos começar, a gente vai perguntar para vocês qual o principal eixo estruturante do itinerário de processos de criação e expressão. Começa? Pode começar. Então vamos lá. Acho que basicamente, né, o eixo do itinerário de processos de criação e expressão é a interdisciplinaridade, né? Então é uma disciplina que vai trabalhar muito a questão da prática. Na sala de aula, vocês já estão acostumados a interpretar, né? Todas as disciplinas acabam, de certa forma, trabalhando com a questão da interpretação. Mas, no nosso itinerário, em especial, a gente tem muito mais a questão de praticar isso mesmo, né? De fazer vocês terem um pouquinho mais de desenvolvimento dessa habilidade da interpretação. Então, eu costumo dizer para os alunos que é uma interpretação mais profunda, né? Então, vocês saem daquele senso comum, daquela zona de conforto e vai se aprofundar mais, né? Não vão olhar mais os olhos, não vão olhar mais o mundo, né, com os olhos de uma forma comum, assim. Então, é uma lente que vocês vão ganhar para poder enxergar as coisas de uma forma diferente. E a ideia é fazer projetos que tenham conexão entre as duas disciplinas. Muitas coisas começam na minha aula, continuam na aula da Prodani, ou começam na aula da Prodani, porque a gente tem uma conexão muito grande, não só na questão da gente estar compartilhando esse itinerário, mas a gente tem o objetivo aí de fazer vocês aprimorarem, de fazer vocês crescerem como pessoas, como alunos, e que essa questão da arte que está direcionando aí o nosso itinerário, ela seja realmente vivida, que vocês consigam expressar, que vocês consigam sentir e que vocês percebam o quanto isso é importante. Muito legal, Pro. Agora, quais são as disciplinas que compõem esse itinerário? A gente tem, né, a parte que eu vou direcionar vocês, é criação e expressão artística. Então, vocês vão aprimorar técnicas, vocês vão conhecer profissões que envolvem a questão de artes, porque alguns alunos imaginam que é só na aula de artes, ou que eu só posso estudar arte se eu for ser professor de artes, e não é essa a ideia. A ideia é que a gente consiga enxergar muitas outras profissões, desenvolver e aprimorar toda essa questão técnica e que a gente consiga aprofundar o conhecimento de vocês, porque vocês já têm um pré-conhecimento, mas que a gente consiga ir além. Então, por exemplo, a gente está vivenciando hoje aqui um podcast, que é uma novidade, né? Mas é um gênero também que pode ser estudado numa disciplina como essa, porque ela envolve, né, a escrita criativa, né? E é uma profissão também, né? Então, por exemplo, hoje o mundo está dominado por mídias sociais. E tem pessoas que pagam por esse serviço, de você poder escrever um roteiro, de você gerenciar uma mídia, né? Então, isso também é proporcionado na escrita criativa. Você tem que escrever de forma criativa para você poder, de repente, trabalhar nessa área. Então, é uma coisa que a gente desenvolve. E aí tem a arte, tem literatura, filosofia, sociologia. A gente trabalha muito a área de humanas, né? Não vou mentir que a área de humanas ela predomina na parte do nosso itinerário, né? Mas são outras visões que a gente tem, né? A Adriana, por exemplo, eu vejo direto que ela arquitetura, né? Então tem muitas disciplinas aí novas que aparecem, né? Que vocês não têm Sim. na sala de aula, geralmente. Eu costumo falar para os alunos, né? E aí no itinerário a gente deixa isso bem evidente. A gente imagina que a criatividade é algo que é uma luz que aparece e aí, nossa, vai surgir, vai acontecer. Mas a criatividade, além de ela ser necessária em qualquer profissão,
ela é um treino. É a gente desenvolver lá o lado direito para que isso cada vez mais fique mais eficiente para a gente consiga assim, olha, é um projeto X, e aí eu consigo desenvolver isso. Então, quanto mais a gente treina essa criatividade, melhor fica. Eu queria perguntar para vocês como é que a gente vê assim, no nosso dia a dia, qual é o impacto do itinerário, assim, dos processos de criação e expressão? Como que a gente vê no nosso cotidiano, assim? Então, na questão vou falar um pouquinho da escrita criativa, né, que é a disciplina que a gente vai trabalhar. Eu acredito que escrever, gente, precede tudo, assim, né? Mesmo que você não coloque ali exatamente no papel, né, ou verbalize, começa tudo com a escrita. Então, você precisa pensar em palavras, você precisa organizar o pensamento. Então, isso impacta em todas as áreas da nossa vida, né? A gente fala o tempo todo, a gente escreve o tempo todo. Então, isso, assim, mesmo que de repente você pense, não, quero fazer outras coisas, não exatamente viver da escrita, trabalhar com a escrita criativa, mas tudo que você for fazer, você vai escrever, você vai pensar. Então, as palavras, elas estão no nosso meio, né? Então, tem como fazer as coisas sem dominar um pouquinho desse universo. Então, acho que impacta diretamente em qualquer profissão que vocês venham a escolher. Com certeza. E como que são os instrumentos avaliativos? Como que é a avaliação no geral, assim, dentro desse itinerário? As avaliações, a gente costuma montar projetos, diferente do que a gente já está acostumado, né, na nossa rotina da sala de aula, a gente tem um tempo diferente, a gente organiza dentro do nosso planejamento de aulas, e aí vocês vão desenvolvendo projetos. A ideia do projeto é a gente começar e o aluno trazer ideias nesse processo, para que a gente consiga observar todas as coisas que são necessárias para poder desenvolver no itinerário. Então, aí, de novo, né? E a gente acaba falando da criatividade, a gente acaba falando da interpretação, da forma como eles estão escrevendo, da forma como eles estão produzindo as suas... E aí, dependendo qual que é o projeto, né? Se é de arquitetura, se é alguma coisa de fotografia, depende qual que é o projeto, mas a gente vai direcionando a partir disso. E é muito importante que o aluno entenda lá a sua responsabilidade, que consiga desenvolver da melhor forma. Quanto mais ideias, melhor. Exatamente. Você queria falar? Eu ia perguntar o que os alunos vão aprender com as disciplinas do itinerário de vocês, assim. Então, vou aproveitar a outra pergunta para responder a sua pergunta também, né? Ela perguntou das avaliações. Sim. Acredito que o nosso maior projeto aqui na escola hoje seja o Spring Summit, né? E vocês já devem ter visto, vocês participam também, mesmo não fazendo ainda parte do itinerário, porque vocês vão para o ensino médio, vocês participam. Então, ali tem uma mão de obra preparada dentro do itinerário, né? Então, todo aquele trabalho bonito que vocês visualizam, né? Que é muito visual, e aí a Adriana arrasa nessa parte, né, com o pessoal, é feito através desse processo de criação, né? Então, os alunos trazem muitas coisas, mas são direcionados com as técnicas, né, dos professores, né? Então, é uma forma também de aprender, né? Então, é uma avaliação que te faz aprender na prática. Então, é muita mão na massa mesmo, assim. É bem diferente de uma prova escrita, por exemplo. Então, os alunos eles vão colocar a mão na massa, vão fazer acontecer, e o Spring Summit seria o resultado concreto de tudo isso, né? E esse é um dos trabalhos. Então, vocês vão fazer muitas outras coisas nesse itinerário. Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta que não está bem no roteiro, né, mas que é uma curiosidade minha, assim. Vocês acham que esse itinerário, né, de criação e expressão, ele tem mais a ver com certas profissões do que outras, ou ele pode ajudar todas no geral, assim, tá incluído em todas? Eu acredito que a gente consiga enxergar um pouquinho disso quase em tudo na nossa vida. A gente é muito expressivo, a gente sente o tempo todo, e a gente às vezes esquece que a gente é ser humano. E aí, conseguir enxergar o outro como ser humano, lembrar a importância de como a gente está se expressando, eu acho que é fundamental. Eu não posso falar de qualquer jeito com a Olivia, não posso falar de qualquer jeito com a Liza, com a Dani, eu tenho que saber. Então, assim, esse tipo de cuidado, esse tipo de sensação, a gente fala bastante, porque a gente fala da importância dessa expressão. Então, assim, lembrar, tomar cuidado, pensar,
Como que eu vou me expressar? Eu vou me formar em medicina. Como que eu vou dar uma notícia? Estou lidando com outra pessoa. Então, assim, a gente lembrar desse nosso lado humano aí, eu acho que é fundamental. E a gente fala bastante. Eu tenho vários momentos de reflexão sobre os trabalhos, que é para a gente lembrar, que é para a pessoa se olhar, fazer um autorretrato, observar um artista, observar uma obra. Como que eu estou enxergando tudo isso? Então, isso, acredito que a gente consiga aplicar em praticamente tudo na nossa vida. A gente é muito expressivo. Quando a gente gosta, quando a gente não gosta. A gente é automático, né? O nosso rosto, o nosso corpo já vai expressando. Então, isso direciona a gente aí. Então, consigo enxergar em um advogado, consigo enxergar em um médico, consigo enxergar em qualquer profissão. Desde que a gente entenda o quanto é importante a gente sentir também. Sim. Eu vejo que esse itinerário ele é muito de cada um, né? Então, eu acho que a expressão é importante realmente para todas as profissões. Não tem a ver com nenhum nicho específico. Não tem algo assim que você fala assim, ó, é só para pro de literatura, só para pro de artes. Não. Sim. A gente consegue alcançar muita gente aí. Verdade. Por isso que ele é o melhor, né? Assim, você já tem a escolha, né, meninas? Indo nesse gancho da Lázia, eu queria perguntar se a gente vai conseguir, assim, no itinerário de vocês, treinar e praticar essa parte da oratória, de dicção e apresentação, que eu acho que é muito importante. E eu, por exemplo, sou uma pessoa tímida. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de falar e eu não sei se eu consigo me expressar muito bem. Então, eu queria saber se a gente vai conseguir praticar bastante isso. Sim, é um intuito, né? Fazer com que vocês falem, né? Que vocês circulem por diversas expressões e gêneros, desde a escrita mesmo, até verbalizar, oratória, né? Tem uma disciplina que se chama oratória, inclusive, né? Então, vocês vão debater, vão desenhar, vão ativar vários modos de criação. Então, vai ser muito interessante para desconstruir essa timidez aí, né? E pelo menos perder um pouco da vergonha. Eu acho que a Dani até pode confirmar. No início do itinerário, as primeiras propostas, até para resgatar coisas que vocês já sabem, e aí começar a aprimorar. E aí, quando eles observam o que eles produziram no início do ano e o que acontece lá no final do ano, é uma distância gigantesca, porque assim, quando entende que pode se soltar, quando entende a capacidade, como consegue fazer tudo isso, é inexplicável. Por isso que vocês observam tantas coisas diferentes, tantas coisas assim que você fala assim, nossa, foi um aluno que fez? Porque vocês são muito capazes, é só ter o espaço para isso. E aí, assim, vocês já sabem. A ideia é a gente aprofundar esse conhecimento. Sair um pouco da rotina também, né? Vocês têm uma rotina muito atribulada, cheia de atribuições e tal. Então, a ideia é criar uma outra situação para vocês experimentarem coisas novas e habilidades que vocês não conhecem ainda. Mas partindo de pressupostos, coisas que vocês já sabem e tal. Então, é muito interessante. Quando vocês veem, assim, os alunos no início do itinerário e depois, assim, quando eles já estão para se formar ou já acabaram o itinerário, vocês, além da facilidade de comunicação, assim, o que vocês acham que muda mais os alunos? Que vocês falam, caraca, mudou muito, assim, a forma como ele... Não sei. Tecnicamente, eu consigo enxergar muitas coisas, de verdade. Tem... Hoje, né, pensando e observando até o que os alunos produziram, eu falo assim, gente, olha isso, porque eu percebo um desenrolar, parece que assim, desenvolveu e a pessoa não percebe. E aí eu observo e falo, uau, era nisso daqui que eu estava esperando. Às vezes assim, fica um tempão, sabe? Eu não consigo, talvez eu não vou. Que difícil, eu não tenho criatividade. Eu escolhi, mas talvez não era meu itinerário, porque assim, às vezes, e o bloqueio criativo acontece. Toda pessoa passa por isso. E aí, quando eu tô olhando assim, aí eu falo, você tá vendo? Eu sabia que tinha capacidade. Então, é muito legal a gente ver no final, né? A gente olha e fala assim, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Às vezes, eu falo muito pra Dani, quando a gente está pensando, né, no projeto grande, o Spring Summit, por exemplo, que a gente fala assim, esse tema, como que dá para fazer? Na minha cabeça já fica tudo pronto. E os alunos, eles só conseguem enxergar depois que monta. E é tão engraçado porque eu falo assim, gente, às vezes até supera minhas expectativas. Eu falo, gente, vocês foram além. E essa é a melhor parte que tem de um projeto. É muito interessante quando isso acontece. Aí a Dani fica assim, nossa, e é muito legal, né? Nessa parte visual
realmente, ela surpreende. Eu falo, como é que a gente vai fazer isso? E aí depois fica muito incrível, né? Então, é a união das habilidades, né? Sim. Eu não tenho habilidade artística nenhuma no quesito, então admiro muito. Então a gente soma um pouco, né, do que cada um tem para oferecer, para que vocês consigam aprender um pouco de cada coisa, né? Eu imagino que deve dar um orgulho, assim, quando você vê que deu certo e ficou tudo pronto. Ou quando você vê a evolução dos seus alunos. Nossa, sem dúvida. Passar do tempo. Vou perguntar então para vocês o que a gente pode esperar para o próximo ano, para o itinerário, quais são as novidades, o que a gente vai fazer. Tem uma coisa que geralmente acontece que eu acho que é uma expectativa muito legal, né? As relações elas se aproximam um pouco mais. Então, é uma oportunidade da gente se conhecer mais também, né? Então, como é um grupo mais restrito, porque divide a turma, então fica uma coisinha mais fechada, as relações entre os alunos e entre professores e alunos acaba se estreitando mais, então fica uma coisa mais dinâmica, a gente acaba se divertindo mais, né? A sala de aula, ela é um lugar diferenciado, mas assim, durante o processo do itinerário, é um pouquinho diferente. Então, é aquele professor que se aproxima mais do aluno, que chega até a criar uma relação mais próxima. Então, é uma expectativa que eu acho muito interessante para o itinerário, né? Tem um monte de outras coisas, mas não sei, Dri, o que você acha? Eu acho que vocês precisam escolher esse itinerário. Se escolherem esse itinerário, vocês vão descobrir coisas incríveis. Essa questão da relação aí que a Dani comentou, eu acho que é o que faz toda a diferença. Tanto é que, no processo, os alunos eles acabam se dedicando mais por conta até dessa relação e desse momento que a gente tem no itinerário. E aí a Dani até comentou, né? Vocês têm uma rotina com bastante teoria, com bastante exercícios, com bastante práticas aí na sala de aula. E aí quando a gente está lá no itinerário, que é algo diferente, é o momento também até de extravasar. Aqui é o momento que eu consigo colocar para fora algumas coisas. Hoje eu me encontrei em uma situação que eu estou triste. E aí, dependendo da proposta que você está fazendo, você consegue expressar isso. E aí você coloca muita coisa para fora. É muito gostoso isso. Com certeza. Vai, então já que vocês estão tentando tanto convencer a gente, né, de fazer esse itinerário que vem, tem uma pergunta. Se em poucas palavras vocês tivessem que convencer a gente, assim, de alguma forma a fazer esse itinerário, o que vocês falariam para fazer a gente ter essa decisão final, assim? Vocês gostam de entretenimento? Netflix? Com certeza. Sim. Com certeza, né? Então, vai ter muita música, filme, arte, no geral, assim. Então, acho que não tem erro, são coisas que todo mundo precisa, né? Então, filmes, música, poema, quadros. A gente vai estar se aprofundando nesse universo, que é um universo cheio de emoção. Então, assim, a probabilidade de ser maravilhoso é 100%. Você, Pro? O adolescente sente o tempo todo, não é isso? É verdade. Uma hora tá triste, uma hora tá feliz. Gente, vocês precisam desse itinerário para aprender a se expressar. Verdade. Isso. É isso. Se vocês querem se expressar, tem que ficar nesse itinerário, né, Dani? Exatamente. Aí é uma escolha difícil. Não, mas é que são muitas opções, sabe? Aí a gente fica confusa, né, na hora de escolher. É que vocês têm professores muito bons, né? Preciso É falar verdade. isso. Eu tenho vontade também de conhecer outros itinerários, sabe? Eu gostaria de participar de algumas outras aulas, porque eu vejo, e aí assim, até conversando, trocando ideias, eu falo assim, nossa, deve ser muito legal. Mas assim, é o momento aí de escolher e que isso vai ajudar vocês no futuro. Nenhum itinerário vai ser um obstáculo, né? Com certeza, um itinerário formativo é para ajudar vocês a desenvolver alguma habilidade, né? Então, é o que a Adri falou, todos eles agregam alguma coisa, dá vontade de fazer todos mesmo, né? Mas, assim, refletir o que vocês acham que talvez seja mais próximo do que vocês estão imaginando aí para o futuro, profissional de vocês e tudo mais. Mas também mesmo que, de repente, porque a gente muda de ideia, né? Então, o que eu penso hoje, daqui a uns 2 anos, pode ser que eu pense outra coisa, escolha outra profissão. Mas nada vai atrapalhar, eu acho que vai agregando mesmo. E uma outra pergunta assim, que eu tenho, vocês falaram que é mais para a área das humanas, assim, esse itinerário. Mas vocês acham que quem é das exatas, assim,
teria uma dificuldade a mais para poder participar desse itinerário? Ou vocês acham que ela não ia se identificar tanto assim com isso? Por ser das exatas? Eu acho que o desafio é importante. Às vezes a gente gosta de ficar na zona de conforto, a Dani até comentou no início, né? A gente gosta de falar assim, não vou fazer porque eu sei que eu tenho habilidade ali. Eu sei que eu sou da área de exatas. Talvez, se desafiar, vai trazer um conhecimento aí de alguma coisa que a pessoa nem espera. Então, é importante também essa questão aí. Acho que é uma oportunidade da gente desenvolver outras áreas que a gente às vezes não sabe que tem talento. E a gente só precisa conhecer mais. E outra, uma pessoa objetiva, né? Nada impede que ela seja subjetiva também. Então, não tem perdas, só ganhos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Amiga Laisa, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma. Pode fazer. Pode falar? Pode. Tipo assim, as aulas de vocês, elas são conectadas mesmo? Ou vocês conseguem relacionar algumas coisas, igual vocês falaram? Eu acho que são muito conectadas. Bastante. A gente tem uma relação muito boa no nosso trabalho. E aí, muitas coisas que a gente trabalha nas nossas aulas, elas têm uma conexão que às vezes a gente nem tinha programado. Quando a gente percebe, ela já aconteceu. Mas tem vocês muito a ver, combinam né? o roteiro assim da aula? Ou vocês só... Os projetos a gente tem que combinar para ver como é que vai funcionar a avaliação, né? Mas às vezes coincide sem a gente programar muito. É meio que cósmico, assim. Não, a gente conversa bastante e acaba afinando o que tem a ver com cada área. E o projeto sai, né? Mas existe um roteiro sim, Laís, a gente acaba combinando. Vocês avaliam juntas ou é separado assim? Só se é um projeto tipo Spring Summit. Tipo Spring Summit. Senão, cada uma tem... Mesmo que tenha, conexão no projeto, começou com a Prodani, tem uma continuação comigo, mas cada uma tem o seu lado aí para poder avaliar. Ela vai avaliar a parte de escrita e interpretação. Eu vou avaliar, por exemplo, uma imagem, um desenho, uma pintura. Depende do que a gente está fazendo. Entendi. Certo? Então, sou um pouquinho curiosa, eu quero perguntar sobre algum projeto que vocês fizeram juntas. Fizemos vários, né? Acho que o Spring Summit foi o maior, que foi a Grécia Antiga. Né? A Pro Patrícia veio com a ideia. Vocês já tiveram aula? Tem aula com a Pro Patrícia? Já teve. A Pro Pat veio com a ideia, porque ela trabalha a história da Grécia, enfim, a Guerra de Troia e tal. Aí, Grécia, arte, teatro, então já veio aquele combo de informações. E aí cada uma foi, quando surge o projeto assim, né? Depois a gente vai conversando entre as partes e cada uma vai trazendo o que pode ser agregado a partir da sua área. Então eu vim com a parte do poema, da música, né? A Adri veio com a parte das esculturas, enfim. Aí o projeto foi crescendo, né? E esse foi um dos nossos maiores projetos, mas nós já tivemos vários, né? Geralmente a gente tem o tema e depois a gente vai montando quase um esqueleto, né? E aí é engraçado porque a gente pega cada disciplina e a gente fala assim, nossa, é tudo separado. E aí daqui a pouco a gente vai ver que tudo tem conexão. E aí daqui a pouco percebe, nossa, e agora? E aí a gente começa às vezes pensando uma coisinha e quando vai ver, virou uma coisona. O legal assim, é que a gente sempre toca uma loucura da outra. Qual parte vocês mais gostam de trabalhar assim juntas? Acho que tudo. A gente gosta de trabalhar juntas. A gente gosta. Vocês são muito parceiras. Dá pra perceber. E tem mais gente envolvida, né? Então, como eu falei, tem a Propati, tem a Proceleste. Né? Então, a gente acaba envolvendo uma galera. E os todo alunos, mundo agrega né? um pouco, né? Sim, e os alunos. Então, é uma equipe enorme aí. E ficou bonita essa sala esse ano, gente. Ficou linda. Essa conexão que a Dani comenta, né? Sobre esse relacionamento que muda, que vai aumentando essa afinidade aí que a gente tem no itinerário, é muito engraçado porque a nossa conexão parece que transfere, né? Então os alunos também, eles vão conversar, eles falam, porque com a Prodani eu fiz isso. É como se todo mundo estivesse junto o tempo todo. Todo mundo a mesma coisa. O tempo todo a gente está junto. É muito engraçado.
Que bom. Bom, gente, foi muito bom ter essa Muito conversa legal, com gente. vocês. Obrigada, meninas. Foi muito esclarecedor. Acho que me convenceram, hein? Me Convenceram. Obrigada, tá? Muito obrigada a vocês que assistiram a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Pentalk. Até o próximo! Tchau, tchau. Tchau.